O cenário das ruas é cruel, implacável e muitas vezes invisível para aqueles que seguem sua rotina diária, sem perceber o sofrimento ao seu redor. Moradores de rua, aqueles que já perderam quase tudo, vivem à margem da sociedade, lutando para sobreviver no silêncio das grandes cidades. Mas em meio a esse cenário de desesperança, surge uma história de transformação que vem do coração da generosidade e da ação concreta. Uma história que começa com o bispo Bruno Leonardo, um homem cuja compaixão e empenho mudaram a vida de muitos que estavam à beira do abismo. Quando muitos viram as costas, o bispo viu a oportunidade de fazer a diferença. Ele entendeu que não bastava apenas pregar sobre fé e bondade. Era preciso agir. Ele sabia que a verdadeira transformação vinha da ação, e foi isso que ele fez. Com coragem e com uma vontade imensurável de mudar o destino daqueles que estavam esquecidos, o bispo não apenas ofereceu apoio financeiro, mas também proporcionou esperança, restabelecendo a dignidade e o valor de vidas que pareciam ter sido perdidas. A história que você vai ouvir hoje não é apenas sobre números e doações. É sobre seres humanos, com histórias e sonhos, que com a ajuda de um gesto simples conseguiram dar a volta por cima. Este é o milagre da ajuda financeira do bispo Bruno Leonardo para moradores de rua. Uma história de superação, humanidade e fé inabalável. E você, de qual cidade está assistindo a este vídeo? Deixe seu comentário abaixo, pois queremos saber como essa história está tocando você, independente de onde esteja. Vamos espalhar juntos esta mensagem de transformação. A vida nas ruas era uma realidade brutal para muitos. As noites eram longas, frias e cheias de incertezas. O dia amanhecia e, com ele, mais uma luta para simplesmente encontrar algo para comer, um lugar para descansar ou até mesmo um pouco de calor humano. As ruas que deveriam ser transitáveis e acessíveis tornaram-se um labirinto de solidão, onde os moradores se viam perdidos, sem perspectivas. Muitos, após anos de abandono, simplesmente haviam perdido a fé no futuro, acreditando que jamais poderiam recomeçar. Foi nesse contexto de dor e desespero que o bispo Bruno Leonardo, uma figura conhecida por sua fé inabalável e generosidade, entrou em cena. Sua missão não era apenas pregar palavras de consolo, mas agir de forma concreta para mudar a realidade daqueles que estavam à margem da sociedade. Ele sabia que, mais do que promessas, era necessário dar a esses indivíduos uma chance real de recomeçar. A ajuda financeira que ele começou a oferecer não era apenas um simples auxílio, mas era a chave para abrir novas portas. Quando o bispo percebeu que muitos moradores de rua não tinham acesso aos recursos básicos para sobreviver, ele começou a organizar campanhas de arrecadação. O objetivo não era apenas dar esmolas, mas proporcionar condições dignas para que estas pessoas tivessem a oportunidade de recomeçar suas vidas. Ele acreditava que o dinheiro não era o fim, mas o meio para alcançar algo maior, a dignidade. A transformação começou a tomar forma. Aqueles que antes estavam invisíveis, agora começavam a receber apoio, não só financeiro, mas emocional e social. Eles foram acolhidos, seus rostos começaram a ser vistos novamente, e suas histórias, muitas vezes ignoradas, passaram a ser ouvidas. O bispo Bruno Leonardo não apenas deu a essas pessoas um valor material, mas lhes devolveu algo ainda mais precioso: a esperança. À medida que mais pessoas se juntavam à causa, o movimento ganhava força, porém, uma dúvida persistia entre os moradores de rua. Será que isso era real? Será que finalmente alguém realmente se importava? O bispo sabia que a confiança levava tempo para ser reconstruída, mas ele estava determinado a mostrar por meio de ações que a ajuda financeira era apenas o começo de algo muito maior. Mas o impacto da ajuda do bispo Bruno Leonardo não se limitava apenas ao apoio financeiro. Algo mais profundo estava em jogo: a mudança de mentalidade. Ele ensinava que as pessoas não precisavam se conformar com a vida nas ruas, que elas tinham direito de sonhar novamente, de acreditar em si mesmas. A verdadeira transformação não estava apenas na ajuda que recebiam, mas na capacidade de recomeçar, de enxergar um futuro melhor. À medida que a história de transformação se espalhava, novas oportunidades começaram a surgir para esses ex-moradores de rua. O bispo, com seu olhar atento, direcionava recursos para cursos de capacitação, reintegração social e até mesmo programas de saúde.
Ele sabia que a ajuda financeira era apenas a porta de entrada para algo mais duradouro. Mas as dificuldades não estavam superadas. Apesar do apoio crescente e da confiança que começava a ser reconstruída, ainda havia muito a ser feito. Como manter a reintegração social desses ex-moradores de rua? Como garantir que eles realmente tivessem a chance de seguir em frente sem retornar à velha realidade de abandono? O bispo Bruno Leonardo sabia que a resposta estava na continuidade do trabalho, em nunca desistir daqueles que mais precisavam. E a história não termina aqui. O próximo capítulo trará novas viradas, desafios e momentos de superação. Como o bispo Bruno Leonardo enfrentou os obstáculos que surgiram? O que aconteceu quando o apoio financeiro não era mais suficiente? Prepare-se para a continuação dessa jornada de fé e transformação. A jornada de transformação estava longe de ser simples. Quando o apoio financeiro começou a fazer efeito, muitos ex-moradores de rua começaram a dar os primeiros passos rumo a uma nova vida. Mas como o bispo Bruno Leonardo sabia, a verdadeira reintegração social exigia mais do que dinheiro ou cursos de capacitação. Era preciso reconstruir a confiança, restaurar a autoestima e, o mais importante, proporcionar o suporte contínuo para que estes indivíduos não caíssem novamente no ciclo de abandono. O bispo entendia que os desafios eram muitos e que, por mais que o auxílio financeiro tivesse dado aos ex-moradores de rua a oportunidade de começar de novo, a caminhada era longa. Um dos maiores obstáculos era a adaptação. Para muitos, a vida nas ruas havia se tornado um modo de existência e sair dessa realidade significava reconfigurar completamente sua forma de pensar e viver. Não era apenas uma questão de encontrar um emprego ou uma casa, mas de reconstruir suas vidas a partir das cinzas. Com isso em mente, o bispo não apenas distribuiu recursos, mas também criou programas de apoio psicológico para ajudar aqueles que precisavam lidar com os traumas e as dificuldades emocionais resultantes de anos de abandono. Ele sabia que sem esse suporte, muitos poderiam sucumbir à pressão de recomeçar e se sentir novamente perdidos. Mas o impacto do bispo Bruno Leonardo não parava aí. Ele se tornou um exemplo de como a solidariedade verdadeira não se resume a um ato isolado, mas a um compromisso contínuo. Ele e sua equipe de voluntários começaram a organizar encontros comunitários onde os ex-moradores de rua poderiam compartilhar suas histórias, seus medos e, acima de tudo, a sua força para seguir em frente. Esses encontros não só foram um alicerce para a recuperação emocional, mas também serviram como espaços de acolhida onde as pessoas podiam, por fim, se sentir parte de algo maior. Foi nesse ambiente de apoio mútuo que alguns desses ex-moradores de rua começaram a encontrar suas novas vocações. Alguns se tornaram líderes dentro de suas comunidades, outros se especializaram em áreas que haviam aprendido em seus cursos de capacitação, como culinária, jardinagem e até marcenaria. O bispo Bruno Leonardo sabia que a chave para a mudança estava em dar às pessoas as ferramentas para se ajudarem, mas também em acreditar na capacidade de cada um de se reinventar. Apesar de todo esse progresso, os desafios ainda estavam longe de serem superados. A realidade de reintegração era uma montanha-russa emocional, onde nem todos conseguiam se manter firmes. Alguns ex-moradores de rua, mesmo com as oportunidades dadas, voltaram a cair em velhos hábitos. Isso foi um golpe duro para o bispo, mas ele nunca desistiu. Ele sabia que cada pessoa tem seu tempo de cura e que os erros eram parte da jornada de transformação. Uma das grandes vitórias foi quando alguns desses ex-moradores de rua, agora com um emprego e uma nova vida, começaram a devolver a solidariedade que receberam. Eles se tornaram mentores para outros que estavam passando pelo mesmo processo de reabilitação, compartilhando suas histórias de superação e mostrando que a recuperação era possível. Enquanto isso, o bispo continuava sua missão, incansável em sua busca por mais recursos e mais formas de ajudar. Ele sabia que enquanto houvesse uma única pessoa precisando de ajuda, ele teria que estar lá, oferecendo a mão amiga que os guiaria de volta ao caminho da dignidade e da esperança. A transformação estava em andamento, mas o que o bispo Bruno Leonardo descobriu com o tempo é que, no fundo, sua missão nunca foi salvar vidas. Ela era sobre restaurar a fé das pessoas em si mesmas. Era sobre fazer com que aqueles que haviam sido esquecidos pelo mundo sentissem novamente que tinham valor. Nos próximos dias, novas histórias de superação e resistência surgiriam e o bispo se encontraria diante de novos desafios. Como ele enfrentaria o crescente número de pessoas em situação de rua? Como manter a sustentabilidade do projeto que agora tomava grandes proporções?
Não perca o próximo capítulo para descobrir como a jornada de ajuda financeira do bispo Bruno Leonardo continuou e como ele lidou com os desafios que surgiram ao longo do caminho. À medida que o bispo Bruno Leonardo seguia com sua missão de ajudar os ex-moradores de rua, novos obstáculos surgiam a cada passo. A mudança de vida que ele proporcionava às pessoas não era um processo linear, mas sim uma batalha diária contra as dificuldades do mundo real. Cada história de superação era também acompanhada de recaídas, desafios e dúvidas, tanto por parte dos beneficiados quanto do bispo e da sua equipe. A maior preocupação que surgia era o número crescente de pessoas que ainda estavam em situação de rua. Por mais que o bispo tivesse ajudado muitos, o número de pessoas carentes parecia não diminuir e a necessidade de expandir as ações estava cada vez mais urgente. Ele sabia que não poderia fazer tudo sozinho, mas também não podia se dar ao luxo de esperar que as coisas melhorassem por si próprias. Foi então que surgiu a ideia de envolver a comunidade de uma forma mais ativa. O bispo Bruno Leonardo começou a realizar encontros com outras igrejas. Com o apoio crescente da comunidade, o bispo Bruno Leonardo sentiu que estava finalmente construindo algo duradouro. A ajuda financeira havia sido apenas o primeiro passo de uma jornada muito mais profunda. Mas à medida que o projeto crescia, surgiam desafios inesperados. A quantidade de pessoas necessitando de ajuda parecia infinita, e as dificuldades financeiras para manter os centros de acolhimento e as iniciativas de reintegração estavam se tornando um obstáculo constante. Por mais que houvesse um movimento crescente de solidariedade, o bispo sabia que a base do seu trabalho não poderia depender apenas de doações voluntárias. Ele precisava encontrar uma maneira de tornar o projeto sustentável, de forma que os ex-moradores de rua e aqueles que estavam em situação de vulnerabilidade pudessem ter um futuro garantido. A ideia de depender de campanhas esporádicas não era mais suficiente. Foi nesse momento que o bispo Bruno Leonardo teve uma visão clara. Ele precisaria criar uma rede de apoio permanente, envolvendo não apenas a comunidade religiosa, mas também órgãos públicos e empresas privadas. Ele queria construir algo que fosse capaz de se manter, independente de crises econômicas ou de mudanças no cenário social. O apoio financeiro seria contínuo, mas também deveria ser acompanhado de iniciativas que capacitassem os ex-moradores de rua para o mercado de trabalho, para a vida em sociedade. Uma das ideias mais inovadoras foi a criação de um programa de reintegração profissional. O bispo sabia que muitos ex-moradores de rua, por mais dispostos que estivessem a recomeçar, não tinham as habilidades necessárias para se inserir no mercado de trabalho. Por isso, ele iniciou parcerias com empresas locais, oferecendo cursos de capacitação gratuitos para aqueles que estavam dispostos a aprender. Além disso, ele buscou estabelecer parcerias com escolas técnicas e universidades, oferecendo bolsas de estudo e treinamentos que possibilitassem aos ex-moradores de rua se reintegrarem de forma mais ampla. Com isso, o bispo Bruno Leonardo estava construindo um ciclo de regeneração. Ele sabia que o simples ato de dar dinheiro não seria suficiente para garantir um futuro estável para essas pessoas. Elas precisavam de autonomia, de aprendizado e, acima de tudo, de oportunidades reais para se reconstruírem. Era isso que ele estava oferecendo: um recomeço completo, uma chance de viver com dignidade, de ter um emprego, uma casa e um propósito. Mas nem todos estavam prontos para esse tipo de mudança. Alguns ex-moradores de rua acostumados com a vida nas ruas hesitavam diante das novas oportunidades que surgiam. O medo do desconhecido, a desconfiança no sistema e o trauma causado pelos anos de abandono faziam com que muitos ficassem à margem, mesmo quando as portas estavam abertas para eles. O bispo sabia disso e não desistiu. Ele acompanhava de perto cada um daqueles que estavam na sua jornada de transformação, oferecendo apoio emocional, aconselhamento espiritual e, acima de tudo, paciência. As mudanças, embora graduais, começaram a aparecer. Os primeiros a se inserirem no mercado de trabalho com o auxílio do bispo começaram a servir de exemplo para os outros. Eles provaram que sim, era possível sair da rua e recomeçar, que o apoio que estavam recebendo não era uma ilusão, mas uma realidade palpável. Eles estavam reconstruindo suas vidas e, com isso, passavam a inspirar outros a seguir o mesmo caminho.
O bispo Bruno Leonardo percebeu que o mais importante não era o quanto ele podia fazer sozinho, mas o quanto ele poderia inspirar outros a se juntarem à causa. A verdadeira transformação não estava apenas na ajuda financeira, mas na capacidade de espalhar a fé em ação, de criar uma rede de apoio sólida e permanente. Com o tempo, o projeto do bispo ganhou notoriedade, e ele foi convidado a falar sobre sua experiência em diversos eventos, igrejas e organizações internacionais. Sua abordagem inovadora e centrada na dignidade humana fez com que muitos o vissem como um exemplo de liderança e solidariedade. Mas ele sabia que sua missão ainda estava longe de ser cumprida. Cada nova história de superação era um lembrete de que ele não poderia parar. A cada pessoa que se reerguia, mais uma responsabilidade surgia. O bispo Bruno Leonardo entendia que a verdadeira mudança não acontecia da noite para o dia. A transformação era um processo constante, e ele estava comprometido a ser parte ativa dessa jornada, fazendo o impossível acontecer, um passo de cada vez. No próximo capítulo, ele enfrentaria novos desafios, mas também descobriria maneiras de expandir ainda mais sua missão, garantindo que mais vidas pudessem ser transformadas. O que viria a seguir seria uma nova fase do projeto, onde a confiança e a fé em um futuro melhor se tornariam ainda mais fortes. Acompanhe essa jornada de perto e descubra como o bispo Bruno Leonardo superaria as dificuldades que ainda estavam por vir. A expansão do projeto de ajuda do bispo Bruno Leonardo trouxe consigo novas oportunidades, mas também novos desafios. O sucesso do modelo de reintegração que ele havia criado começava a ser reconhecido, mas as demandas aumentavam a cada dia. Mais e mais pessoas em situação de rua procuravam por ajuda, e a capacidade dos centros de acolhimento não era mais suficiente. A pressão sobre a equipe do bispo e os recursos financeiros estavam no limite. O que antes era um trabalho local, agora tinha o potencial de se tornar uma rede de apoio para todo o país. Com isso em mente, o bispo Bruno Leonardo sabia que era hora de pensar em soluções mais ousadas. Ele não queria que a sua missão ficasse restrita apenas à sua cidade, nem que as pessoas que ele ajudava se sentissem limitadas pelo alcance do projeto. Ele sabia que, para criar um impacto real e duradouro, precisaria envolver mais pessoas e instituições. Por isso, ele começou a buscar parcerias com governos estaduais e federais, além de grandes organizações não governamentais, para expandir ainda mais seu trabalho. O apoio que ele recebia da comunidade local era fundamental, mas ele também reconhecia que precisava de apoio institucional para garantir a sustentabilidade do projeto a longo prazo. Foi quando ele decidiu que, para expandir suas ações, seria necessário criar uma fundação. A fundação não só ajudaria a administrar os recursos financeiros de forma mais eficiente, mas também possibilitaria a construção de novos centros de acolhimento em diferentes cidades. A fundação foi um grande passo. Com ela, o bispo conseguiu mobilizar o maior número de parceiros e ampliar a rede de apoio, que agora incluía empresas, instituições educacionais e até mesmo celebridades que se sensibilizaram com a causa. Esse apoio não era apenas financeiro, mas também em forma de recursos humanos e materiais. Grandes empresas começaram a doar móveis, roupas e alimentos, enquanto escolas e universidades ofereceram cursos e workshops gratuitos para os ex-moradores de rua que estavam sendo reintegrados. Mas, como em toda grande mudança, o caminho não seria fácil. Muitos ex-moradores de rua ainda enfrentavam dificuldades para se reintegrar à sociedade. A adaptação ao ambiente urbano, com suas regras e exigências, era um processo doloroso. Para aqueles que passaram anos sem um lar fixo, a sensação de insegurança era constante. Mesmo aqueles que haviam conquistado empregos ou moradia própria, muitas vezes se viam afastados novamente pela pressão da sociedade. A discriminação, o preconceito e a falta de apoio continuavam a ser barreiras para que eles conseguissem realmente se estabelecer de forma permanente. O bispo Bruno Leonardo sabia disso e não desistiu. Ele acompanhava de perto cada um daqueles que estavam na sua jornada de transformação, oferecendo apoio emocional, aconselhamento espiritual e, acima de tudo, paciência. As mudanças, embora graduais, começaram a aparecer. Os primeiros a se inserirem no mercado de trabalho com o auxílio do bispo começaram a servir de exemplo para os outros. Eles provaram que sim,
era possível sair da rua e recomeçar. Que o apoio que eles estavam recebendo não era uma ilusão, mas uma realidade palpável. Eles estavam reconstruindo suas vidas e, com isso, passavam a inspirar outros a seguir o mesmo caminho. O bispo Bruno Leonardo percebeu que o mais importante não era o quanto ele podia fazer sozinho, mas o quanto ele poderia inspirar outros a se juntarem à causa. A verdadeira transformação não estava apenas na ajuda financeira, mas na capacidade de espalhar a fé em ação, de criar uma rede de apoio sólida e permanente. Com o tempo, o projeto do bispo ganhou notoriedade e ele foi convidado a falar sobre sua experiência em diversos eventos, igrejas e organizações internacionais. Sua abordagem inovadora e centrada na dignidade humana fez com que muitos o vissem como um exemplo de liderança e solidariedade. Mas ele sabia que sua missão ainda estava longe de ser cumprida. Cada nova história de superação era um lembrete de que ele não poderia parar. A cada pessoa que se reerguia, mais uma responsabilidade surgia. O bispo Bruno Leonardo entendia que a verdadeira mudança não acontecia da noite para o dia. A transformação era um processo constante e ele estava comprometido a ser parte ativa dessa jornada, fazendo o impossível acontecer, um passo de cada vez. No próximo capítulo, ele enfrentaria novos desafios, mas também descobriria maneiras de expandir ainda mais sua missão, garantindo que mais vidas pudessem ser transformadas. O que viria a seguir seria uma nova fase do projeto, onde a confiança e a fé em um futuro melhor se tornariam ainda mais fortes. Acompanhe essa jornada de perto e descubra como o bispo Bruno Leonardo superaria as dificuldades que ainda estavam por vir. A expansão do projeto de ajuda do bispo Bruno Leonardo trouxe consigo novas oportunidades, mas também novos desafios. O sucesso do modelo o avanço do projeto de reintegração social do bispo Bruno Leonardo estava se mostrando um verdadeiro milagre. Mas, como ele sabia, os desafios estavam longe de ser superados. Se a resistência política e a falta de compreensão por parte de algumas autoridades já eram obstáculos consideráveis, agora ele enfrentava um novo e complexo problema: o sistema judicial e a criminalização de pessoas em situação de rua. Muitas dessas pessoas, ao longo dos anos vivendo nas ruas, haviam se envolvido em pequenos crimes como furtos ou desordem pública, muitas vezes como uma forma de sobrevivência ou resultado do ambiente de extrema vulnerabilidade. Quando o bispo Bruno Leonardo começou a integrar essas pessoas à sociedade, oferecendo-lhes empregos e programas de capacitação, surgiram novas barreiras legais. O estigma que essas pessoas carregavam não era apenas social, mas também jurídico. Muitos ex-moradores de rua tinham antecedentes criminais que os impediam de conseguir empregos formais ou até de terem acesso a benefícios sociais. O sistema judicial, em vez de buscar reabilitar, muitas vezes tratava essas pessoas como criminosos permanentes. O bispo Bruno Leonardo sabia que, para que o processo de reintegração fosse completo, era fundamental enfrentar essa criminalização e lutar pela reabilitação legal dessas pessoas. Ele se recusava a aceitar que aqueles que estavam lutando para reconstruir suas vidas fossem penalizados novamente pelo sistema, mesmo quando estavam tentando, com coragem, dar um novo rumo às suas histórias. Foi nesse momento que o bispo se uniu a advogados especializados em direitos humanos e defensores públicos, que também acreditavam que a reintegração social não poderia ser barrada pela criminalização. Juntos, eles começaram a criar um movimento de apoio legal, buscando anular ou reduzir as penas de ex-moradores de rua com passagens pela polícia. O foco não era desmerecer a lei, mas buscar alternativas de justiça restaurativa que permitissem que essas pessoas pagassem suas dívidas com a sociedade de maneira construtiva, não condenando-as a uma vida sem oportunidades. O bispo iniciou um trabalho de conscientização dentro da comunidade, chamando a atenção para o fato de que, ao criminalizar os ex-moradores de rua, a sociedade estava apenas perpetuando o ciclo de pobreza e exclusão. Ele acreditava que o verdadeiro trabalho do sistema judicial deveria ser a reabilitação, não a punição. Ele propôs, junto aos advogados, a criação de um programa de justiça restaurativa, onde as pessoas envolvidas em crimes menores poderiam retribuir à sociedade de maneira produtiva,
por meio de serviços comunitários, atividades de reintegração e trabalho voluntário. O movimento ganhou força e algumas cidades começaram a adotar essas práticas, permitindo que os ex-moradores de rua tivessem uma segunda chance de recomeçar. O bispo Bruno Leonardo teve sucesso ao convencer algumas autoridades judiciais de que os recursos destinados a pessoas em recuperação não só seriam mais benéficos, mas também poderiam gerar um impacto positivo a longo prazo na sociedade como um todo. Ele provou que, ao invés de criar mais barreiras legais, era possível transformar aqueles que estavam sendo marginalizados em agentes ativos de mudança. Apesar das vitórias iniciais, o processo ainda era lento. Muitos ex-moradores de rua que estavam em busca de reintegração ainda enfrentavam dificuldades para serem aceitos no mercado de trabalho por causa dos seus registros criminais. O bispo sabia que, para que o sistema de reintegração fosse eficaz, ele precisava ser contínuo. Ele não queria apenas mudar as leis, mas mudar as mentalidades, tanto dos empregadores quanto da sociedade em geral. O próximo passo foi criar programas de sensibilização para empresas, mostrando a elas que a reintegração de ex-moradores de rua não era apenas uma questão de compaixão, mas uma oportunidade de negócios. O bispo Bruno Leonardo sabia que, quando as empresas viam o potencial desses indivíduos como profissionais, as portas se abriam. Ele fez parceria com grandes empresas de diversos setores e começou a realizar workshops sobre como integrar pessoas com histórias de vida difíceis ao mercado de trabalho, destacando as habilidades que muitas dessas pessoas haviam desenvolvido nas ruas, como resiliência, criatividade e capacidade de trabalhar sob pressão. Essa ação foi essencial para continuar a construção de um futuro mais inclusivo. A mudança gradual nas percepções ajudou a abrir novas oportunidades para aqueles que estavam sendo marginalizados. Mesmo com todos os desafios legais e sociais, o bispo Bruno Leonardo nunca desistiu. Ele sabia que cada passo dado na direção da reintegração social era uma vitória, não apenas para os ex-moradores de rua, mas para toda a sociedade. O movimento começou a se expandir. Cada vez mais cidades se uniam à causa, entendendo que a reintegração social era uma questão de justiça social e econômica. O bispo Bruno Leonardo, com apoio de sua fundação e de muitos outros parceiros, estabeleceu novos centros de acolhimento, não apenas para dar abrigo, mas também para fornecer serviços jurídicos gratuitos para aqueles que precisavam limpar seus registros criminais e recomeçar de forma digna. A mudança estava acontecendo, mas o caminho ainda era longo. O bispo Bruno Leonardo sabia que a luta não seria fácil, mas ele também sabia que, com cada vitória, estava criando uma base sólida para um futuro em que ninguém fosse deixado para trás. Sua fé na humanidade e na capacidade de mudança mantinha-o firme em sua missão. Nos próximos capítulos, o bispo enfrentaria outros desafios inesperados, incluindo uma crise financeira que ameaçaria a continuidade de seus projetos e a resistência de setores conservadores da sociedade. Como ele lidaria com essas novas dificuldades? Como manteria a chama da transformação acesa, mesmo quando o cenário se tornasse mais difícil? Não perca a continuação dessa história inspiradora, onde o bispo Bruno Leonardo continuaria a provar que, com fé, ação e coragem, é possível mudar a vida de milhares. À medida que o movimento de reintegração social do bispo Bruno Leonardo se expandia, uma nova crise se aproximava, desta vez não de uma resistência social ou política, mas de uma crise financeira interna que ameaçava a continuidade de todo o projeto. Com o sucesso do modelo de microempresas, dos centros de acolhimento e dos programas de capacitação, a fundação do bispo havia crescido de maneira acelerada e o financiamento necessário para manter a estrutura operacional estava começando a escassear. A crise econômica global, que impactava muitas empresas e organizações, também atingia os recursos destinados ao projeto. Grandes patrocinadores que antes haviam apoiado a fundação estavam enfrentando dificuldades financeiras e precisaram reduzir suas contribuições. O bispo, embora ciente dos desafios, não se deixou abalar. Ele sabia que em tempos de crise, mais do que nunca, era preciso acreditar na missão e buscar soluções criativas. Com a fundação enfrentando dificuldades para garantir os recursos necessários para manter os centros de acolhimento, o bispo Bruno Leonardo tomou uma decisão ousada. Ele começou a diversificar as fontes de financiamento. Em vez de depender exclusivamente de doações de grandes empresas e patrocinadores,
ele começou a incentivar a comunidade local a contribuir de maneira mais ativa. Ele lançou campanhas de arrecadação de fundos nas igrejas, escolas e organizações comunitárias, convidando as pessoas a se tornarem padrinhos ou madrinhas de um ex-morador de rua, comprometendo-se a apoiar financeiramente o seu processo de reintegração. Além disso, o bispo buscou novos modelos de negócios que pudessem gerar renda para a fundação de maneira sustentável. Ele começou a investir em parcerias com empresas sociais, criando produtos com o nome da fundação, como camisetas e itens de decoração, feitos por ex-moradores de rua que estavam sendo capacitados nas oficinas da fundação. A ideia era gerar uma renda para a fundação, ao mesmo tempo que oferecia aos ex-moradores de rua a oportunidade de se envolver em atividades produtivas e criativas. Mesmo com todas essas estratégias, o peso da crise ainda era muito grande. A pressão aumentava cada dia, e o bispo, mesmo com a fé inabalável, sentia o peso das responsabilidades. Ele sabia que, se não conseguisse equilibrar as finanças da fundação, poderia perder tudo o que havia construído. A situação chegou a um ponto crítico, quando a fundação não conseguiu pagar alguns fornecedores e correu o risco de interromper os serviços essenciais. Foi quando uma ideia inovadora surgiu. Ele buscaria a ajuda de outros líderes religiosos e movimentos sociais de todo o país. O bispo começou a se conectar com outras figuras públicas que também tinham projetos de inclusão social e reintegração, e juntos criaram uma rede de apoio entre diversas organizações, com o objetivo de unir forças para manter os projetos de reintegração funcionando. O bispo usou sua plataforma digital para sensibilizar a população em geral, compartilhando com transparência os desafios financeiros que a fundação estava enfrentando e pedindo apoio. As redes sociais, que antes haviam sido utilizadas para divulgar histórias de superação, agora se tornaram um canal de arrecadação direta. O bispo Bruno Leonardo fez uma campanha de financiamento coletivo, mostrando ao público como cada contribuição, por menor que fosse, ajudaria a manter o trabalho que estava transformando vidas. O movimento foi surpreendente. Milhares de pessoas tocadas pela transparência e pela sinceridade do bispo começaram a fazer doações. Igrejas, escolas, empresas e cidadãos comuns se uniram em torno da causa. E a fundação, que parecia à beira do colapso, conseguiu se manter firme. A ajuda vinha de todos os cantos. E o bispo percebeu que, embora os desafios financeiros fossem enormes, ele não estava sozinho. No entanto, a crise financeira não foi o único desafio que o bispo enfrentou nessa nova fase do projeto. Com o aumento da visibilidade de sua missão, surgiram críticas de alguns setores conservadores da sociedade, que viam sua abordagem como uma ameaça à ordem social estabelecida. Alguns líderes religiosos, políticos e até empresários questionavam a eficácia de sua abordagem e diziam que o dinheiro que eles... E assim, a história de Bispo Bruno Leonardo não teve um fim definitivo. Ele sabia que a missão nunca seria concluída enquanto houver alguém sofrendo nas ruas, enquanto houver uma única pessoa em busca de ajuda. Mas ele também sabia que, ao longo dos anos, ele havia criado um legado de mudança que inspiraria gerações futuras a continuar o trabalho. O bispo Bruno Leonardo continuou sua jornada, transformando não apenas a vida daqueles que ele ajudava diretamente, mas também inspirando um movimento nacional de solidariedade e inclusão. Ele tinha a certeza de que, com fé e ação, o impossível poderia ser feito. A verdadeira transformação social não era apenas uma questão de dar o necessário, mas de dar a cada ser humano a chance de recomeçar, de recuperar a dignidade e de encontrar um propósito. E assim, a história de um homem que acreditou no impossível e fez a diferença na vida de milhares de pessoas chegou a um novo capítulo. Não um fim, mas uma continuidade que ecoaria para além de sua própria vida. Uma história que se perpetuaria nas vidas transformadas e nas comunidades reconstruídas. O legado de Bispo Bruno Leonardo, como de muitos heróis anônimos, continuaria a se espalhar por onde quer que a fé, a esperança e a solidariedade se encontrassem.